Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma aula do curso de Fundamentos de Sintaxe. E nessa aula, eu vou falar sobre as relações de predicação e argumentação. Essa aula eu estou utilizando essa pequena gramática do português brasileiro aqui, do Ataliba de Castilho. Também estou utilizando esse texto aqui, que é um texto muito bom para discutir aí a distinção entre os verbos inergativos e inacusativos. O link está aqui e também continuo utilizando aqui como referência o livro aqui Para Conhecer Sintaxe, dos professores Eduardo Kennedy e Gabriel de Ávila Otero. Bom, eu começo então com a definição do predicador, ou predicado também. O predicador é o elemento da sentença que faz exigências em relação a outros constituintes da sentença, que são os participantes. O verbo, por exemplo, é um predicador, porque seleciona outros elementos da sentença para satisfazer o seu sentido. A gente vai dizer que o predicador é um elemento insaturado, é um elemento que ele carece de outros elementos para poder satisfazer as suas exigências semânticas. Por exemplo, aqui a gente tem a frase Pedro machucou Sérgio. O verbo machucar, ele seleciona dois SNs, que é o SN Pedro e o SN Sérgio. Esses dois SNs aqui, gente, eles são formados apenas pelo núcleo, que é um nome próprio, né, o nome de uma pessoa. Os elementos exigidos são chamados de argumentos. Os argumentos do verbo exercem a função de sujeito e objeto direto, SN, e indireto, SP. O verbo também seleciona uma oração, ou seja, um sintagma complementizador, como complemento. Então, só retomando, o predicador é o verbo e os elementos que o verbo seleciona para satisfazer as suas exigências são chamados de argumentos. Essa noção de predicado e argumento, gente, vem lá da lógica, lá. A lógica é uma disciplina, é um conhecimento, uma área de conhecimento já antiga, né, da tradição filosófica. E dentro da lógica, a gente tem essa relação de predicação e argumentação. E a sintaxe, ela tomou essas definições da lógica para a gente entender essa relação que existe entre os sintagmas e o verbo, ou qualquer outro elemento que é predicador, que predica, né, outros elementos dentro da estrutura frasal. Esses elementos que o verbo vai exigir são variáveis. De acordo com o verbo, ele pode selecionar, por exemplo, dois elementos, dois argumentos, ou então pode não selecionar nenhum argumento, ou pode selecionar, por exemplo, três argumentos. Isso vai variar de verbo para verbo, né? E aí, com isso, a gente consegue estabelecer uma valência verbal, né? Verbos de valência zero não selecionam nenhum argumento. É o caso dos verbos que expressam aí fenômenos naturais, os verbos impessoais, né, que expressam fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar. A gente tem os verbos de valência 1, ou verbos monoargumentais, que selecionam apenas um argumento. É o caso dos verbos morrer, que seleciona só o sujeito, né? Eu morri, por exemplo, João morreu, né? Nascer, acordar, sair, estar. São verbos que selecionam apenas um argumento. Geralmente esse argumento é o sujeito, não selecionam o complemento. Os verbos biargumentais, que selecionam até dois argumentos, geralmente esses argumentos são o sujeito e o complemento. É o caso dos verbos lavar, fazer, falar, né? Quem lava, lava alguma coisa. Então, João lavou os pratos, né? Quem faz, faz alguma coisa, né? Joana fez os deveres de casa, por exemplo. Quem fala, fala algo ou fala com alguém. Então, Joana falou com Maria. Joana falou sobre a aula... Joana falou sobre a aula de matemática, por exemplo. E nós temos também os verbos triargumentais, que são aqueles que aceitam, que selecionam, que exigem até três argumentos. É o caso dos verbos dativos, como dar, oferecer, emprestar, entregar.
os verbos pôr e colocar, o verbo propor, esses verbos de 3 lugares, verbos aí triargumentais, por exemplo, quem oferece, oferece algo a alguém, né? Então, por exemplo, João ofereceu água para Maria. Nesse caso, a gente tem 3 argumentos. Esse verbo seleciona 3 argumentos. É por isso que ele é chamado de verbo triargumental. Os verbos monoargumentais, eles são classificados como inergativos e inacusativos. Os verbos inergativos selecionam um sujeito que pratica uma ação. O SN recebe o papel temático de agente. É o caso de minha irmã chorou, Maria viajou, o cão latiu, João nadou. Todos esses exemplos aqui a gente tem verbos monoargumentais e negativos, porque são verbos que selecionam apenas um argumento. Esse argumento, ele funciona como agente, ele tem papel temático de agente, inclusive ele funciona como sujeito da oração, né? Outros exemplos de verbos inergativos é o caso de nadar, pular, caminhar, uivar, dançar, surfar, viajar, cantar, trabalhar, mugir, latir, saltar, falar, pescar, bocejar, mentir, correr, respirar, voar, andar, repousar, etc. A gente tem outros verbos aí. Essa lista aqui, inclusive, está lá no livro da professora Márcia Cansado, quando ela vai falar sobre os verbos inergativos e inacusativos, ela apresenta uma pequena lista com esses verbos. Os verbos inacusativos, ele seleciona apenas um argumento, e esse argumento, ele tem papel temático de paciente, ou seja, ele sofre, né? Ele dá a ideia daquele elemento que sofre, que recebe a ação expressa pelo verbo. É o caso, por exemplo, de o carro lavou, o carro estacionou, o preço do feijão aumentou. Em todos esses casos aqui, né, o verbo lavar, estacionar, aumentar, seleciona apenas um argumento, e esse argumento ele funciona como, ele recebe o papel temático de paciente, né? Por quê? Quando eu falo o carro lavou, na verdade eu estou querendo dizer que alguém lavou o carro, né? E o carro recebe aí uma modificação de estado, né? De não lavado para lavado, por isso que ele recebe o papel temático aí de paciente. Estacionar o carro, a mesma coisa, né? E também o fato do preço do feijão aumentar, né? Alguém ou alguma coisa, alguma situação aí econômica, alguma coisa na economia fez o feijão aumentar, né? Fez o preço do feijão aumentar. Por isso que o preço do feijão recebe aí a ação expressa pelo verbo. Quando parafraseamos essas frases, o verbo se torna bitransitivo, como é o caso que a gente vê, alguém lavou o carro, João lavou o carro, João estacionou o carro, né? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que são, assim, bem usuais de verbos inacusativos. Os verbos inacusativos são muito interessantes porque eles aparecem com muita frequência na nossa fala, né? É o caso, por exemplo, de o vaso quebrou, né? Quando alguém diz essa frase, o vaso quebrou, e aí é interessante a gente pensar, por exemplo, por que a pessoa ela deixa de dizer quem foi o responsável por essa ação? Será que naquele contexto seria ruim expor quem que fez aquela situação, por isso que ela só diz o vaso quebrou? Ou será que o vaso quebrou porque foi uma ação que aconteceu, que assim, a gente não consegue explicar? Do nada ele quebrou, né? Sei lá, o vaso já estava velho, o tempo, por exemplo, né, fez o vaso quebrar, a temperatura do ambiente, né? A gente diz o vaso quebrou, né? E aí esse argumento aí, o vaso, ele recebe a ação expressa pelo verbo, né? A gente não tem aí a presença do agente daquela ação. A chave apareceu, chegou a pizza, né? Ou a pizza chegou. É interessante que no caso de alguns verbos inacusativos, é possível mudar aí a ordem do verbo com o seu argumento, né? A gente pode dizer tanto a pizza chegou, quanto chegou a pizza, né? Apareceu o slide, né? Sumiu o envelope, João escorregou, o chinelo arrebentou. E tem também algumas expressões, algumas frases, algumas sentenças que estão sendo muito utilizadas aí depois da pandemia, né? Dessa questão da gente ter se adaptado ao meio virtual e a gente está, por exemplo, dando aula online, reuniões de trabalho online,
A gente faz muito uso de verbos inacusativos e a gente não percebe, que é o caso, por exemplo, de o áudio falhou, o vídeo cortou, a Ana caiu, né? A Ana caiu a conexão, a gente fala a Ana caiu. Nesse caso aí, a gente está sempre utilizando verbos que selecionam apenas um argumento, e esse argumento é aquele argumento que recebe, que sofre a ação expressa pelo verbo, né? Quando eu digo áudio falhou, né? O áudio ele sofre a ação expressa pelo verbo de falhar, né? O vídeo cortou a mesma coisa e a Ana caiu a conexão. Exemplos de verbos inacusativos, nós temos também uma lista aí boa de verbos: crescer, falir, germinar, ocorrer, vir, chegar, cair, fugir, acontecer e etc. Né? Tem uma lista imensa ainda de verbos inacusativos. Agora, a classificação dos verbos de cópula. Os verbos de cópula, para quem não se lembra, são os verbos de ligação, né? Eles são chamados dessa maneira porque eles simplesmente servem para acoplar, né, um argumento com outro argumento. Esses verbos, eles têm um sentido rarefeito, né? Eles não são verbos lexicais, eles são mais verbos gramaticais do que lexicais, e funcionam para ligar o predicativo ao sujeito. É o caso de o menino é alto, o menino está doente, o menino parece doente, o menino ficou doente, o menino permaneceu doente. Se tirarmos esses verbos das sentenças, nós teremos uma construção substantivo mais adjetivo. É o caso, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar o verbo de ligação aqui nessa frase, eu vou ter o menino alto, né? E aqui também é a mesma coisa. O menino doente, o sintagma verbal se transforma em um sintagma nominal. Esses verbos, quando, né, o verbo de cópula ele permite essa situação aqui, ele é chamado de verbo de cópula monotransitivo atributivo. Agora, existem alguns verbos de cópula, que é o caso dessas frases aqui, olha, nesta sala aqui, o professor é o aluno. Ou então, fora dessas situações, professor é professor e aluno é aluno. Nesse caso aqui, eles são chamados, os verbos de cópula são chamados de monotransitivo equativo, porque eles estabelecem uma relação de igualdade entre os SNs, entre os referentes desse N, né? No caso aqui, o professor, professor no mundo, aluno, aluno no mundo. Esses dois referentes, professor e aluno, você tem aqui nessa frase uma relação de igualdade entre eles, né? Que aí aparece professor igual a aluno, professor igual a professor. Então, esses aqui a gente tem uma subclassificação, a gente pode dizer, segundo o Ataliba de Castilho, para os verbos de cópula. A gente vai ter os verbos de cópula que são atributivos e os verbos de cópula que são equativos. Quais elementos podem ser predicados? Bom, não são só os verbos, né? É interessante deixar claro isso, não são só os verbos que são predicados ou predicadores, que selecionam argumentos para satisfazer as suas exigências semântico-sintáticas. Nós também temos os nomes deverbais, né? Aqueles nomes derivados de verbo, como construção, descoberta, né? Os complementos nominais, nesse caso aí, os SPs, vão ser argumentos desses nomes deverbais, né? Construção da casa, o da casa é complemento, é um argumento, né? Um complemento nominal, um SP é um argumento do nome deverbal construção. O da América também é um argumento para o nome deverbal descoberta, né? Então, olha que interessante, você tem um nome derivado de um verbo, então, por ser derivado de um verbo, ele traz alguns resquícios, algumas propriedades, né, de quando ele é um verbo, né? Os adjetivos também, aqui como indispensáveis, a saúde, temeroso a Deus, esse a saúde, esse a Deus, aqui são argumentos, né, desses adjetivos. As preposições também são predicadores, tá? Porque elas não se sustentam sozinhas numa frase, elas precisam de um complemento, de um argumento. Então, elas sempre selecionam como argumentos um SN, como, por exemplo, da casa, a saúde, para você, ou uma oração, para que você se sinta melhor.
né? Então, essa oração, esse SC, sintagma complementizador aqui, ele funciona como um argumento da preposição para. Até então, a gente estava discutindo aí a relação entre predicação e argumentação, o que era predicado, o que era argumento, né? Que o predicado seleciona o argumento. E é interessante deixar claro para vocês que existem duas classificações para os argumentos. Eles podem ser argumentos internos e argumentos externos. Em todo SV, o complemento é chamado de argumento interno e o especificador é chamado de argumento externo. No caso aqui, Pedro machucou Sérgio, o Pedro aqui, a gente vai classificar ele como argumento externo e o Sérgio como argumento interno. E isso fica mais claro, gente, quando a gente olha para a árvore. Aí que está uma das... isso é uma das justificativas que eu tenho para você de você aprender a árvore, sabe? E por que a gente faz a árvore? Porque muitas coisas só ficam claras quando a gente faz a representação arbórea. O que acontece? O argumento interno tem esse nome porque ele é irmão do núcleo, olha. Tá vendo? O núcleo aqui do SV é o V0, então machucou. A gente vê que o SN Sérgio, ele é irmão do núcleo, V0, né? E é imediatamente dominado por velhinha, tá vendo? Olha, tanto o núcleo quanto o SN são imediatamente dominados por velhinha. Velhinha domina imediatamente o núcleo V0, ou seja, o machucou, e também domina imediatamente o seu complemento, né? Por eles serem irmãos, eles estão dentro aqui do velhinha, né? Então, esse aqui é chamado de argumento interno, tá vendo? Ele é chamado de argumento interno porque ele está dentro, ele é interno ao velhinha, ao núcleo, digamos assim, do SV, né? O argumento externo, por sua vez, é externo à dominância de velhinha. Tá vendo? Ele está fora aqui da dominância de velhinha, mas está dentro do sintagma verbal. Ou seja, não é dominado por velhinha e nem é irmão direto do núcleo. Ele não é irmão direto do núcleo predicado que o seleciona. Agora aqui, olha, uma oração pode ser argumento interno de V0, obviamente, porque um dos argumentos que o verbo seleciona é uma oração, é um SC. No caso das orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Pedro disse que o Sérgio o machucou. A gente tem um período composto por subordinação. Você tem aqui a primeira oração, oração matriz. Pedro disse, oração principal também, que o Sérgio o machucou. Esse que o Sérgio o machucou é uma oração subordinada, né? Por quê? Ela é subordinada em relação à matriz, ela funciona como complemento do verbo da oração principal. Por ser complemento da oração principal e não ter aqui o auxílio de uma preposição, esse verbo aqui ele não rege uma preposição antes, né? Esse complemento aqui ele é chamado de objeto direto, né? A gente chama essa oração de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se tivesse uma preposição aqui, ela seria objetiva indireta. Mas uma oração também pode ser argumento externo de V0, no caso das orações subordinadas substantivas subjetivas. Por exemplo, que haja justiça é sempre desejável. Por que é importante a gente entender essa relação essa diferença entre argumento interno e argumento externo? Isso aqui torna um pouco mais claro a diferença entre oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva funciona como um argumento externo e a oração subordinada substantiva objetiva direta ou indireta funciona como argumento interno ao V, né, ao núcleo verbal da oração. Os nomes de verbais selecionam somente argumentos internos, né? Obviamente, quando a gente fala de complemento nominal, nesse caso, né, a descoberta da América, a descoberta do continente que está do outro lado do muro. Se a gente fala de complemento, a gente está falando de argumento interno. E adjetivos e preposições também só selecionam argumentos internos. Indispensável à saúde. O à saúde, o SP,
ele é complemento do adjetivo aqui, indispensável à saúde, né? E dentro desse SP, nós vamos desmembrar que nós temos a preposição que é núcleo, e nós temos aqui um SN, saúde. O saúde é complemento da preposição a aqui, né? E no caso do temeroso a Deus, a mesma coisa. O a Deus é complemento de temeroso e Deus é complemento da preposição a. E os dois são argumentos internos. O a Deus é argumento interno do adjetivo temeroso e Deus é argumento interno da preposição a. É isso, eu fico por aqui. Eu aguardo você no nosso próximo encontro.